estamos aqui. E o propósito é te conhecer e prosseguir e te conhecer. Estenda suas mãos de benevolência, restaura os cansados, anima os abatidos, que a nossa mente e coração esteja disponível ao derramar do conhecimento que vem direto do seu trono, que nós estejamos sensíveis ao teu Espírito. Senhor, embora seja uma classe, nós não estamos aqui para prestar necessariamente um culto, mas o Senhor se faz presente, o Senhor tem liberdade nesse lugar. Fala com cada um e fala com todos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, minha gente. Muitos feedbacks bacanas da aula passada, o que anima a gente, alguns ajustes e a tendência é a gente sempre melhorar. Só recapitulando, na semana passada nós começamos esse entendimento da cristologia e aprendemos um pouco sobre a kenosis, o esvaziamento do Deus que se faz carne. A gente aprendeu também que esse esvaziamento não mudou a essência dele, né? Ele mudou a forma, mas a essência permaneceu a mesma. Ele se veste de carne, Deus se veste de carne. Há uma frase muito bacana de um teólogo, se não me falha a memória, Charles Spurgeon, que é essa frase, que diz que os homens tentam vestir máscaras para se parecerem com Deus. Deus vestiu uma máscara para se parecer com homens. E é exatamente isso que acontece. Também nós aprendemos um pouco na semana passada, dando boas-vindas ao pessoal que está online aí. Então o Gabriel falou se era para dar uma esperada, senão eu falei para não esperar, porque senão o pessoal fica mal acostumado, eu tenho que honrar quem chegou no horário. Quem concorda aí, ok? Então, já para a gente ter a nossa cultura, tudo é aula, gente, tudo é aula. Tudo que acontece aqui é aula. Então a pontualidade faz parte disso também. Então nós aprendemos um pouco também sobre a união hipostática, que ela nos ensina, dentro de um âmbito teológico, que não existe meio Deus, meio homem na pessoa de Cristo. Aprendemos que ele é 100% Deus, 100% homem. Hoje a gente vai avançar mais uma casa nesse negócio, nesse mistério, né? A gente vai dar mais um passo em direção a isso, para nós entendermos ou começarmos a entender o mistério da Trindade. Interessante, essa palavra não está na Bíblia. Você não vai achar a palavra Trindade na Bíblia, mas o conceito está lá. Então o que a gente tem que entender? Outro dia um engraçadinho falou assim, cigarro não é pecado, porque não está na Bíblia. Mas também não tem escopeta na Bíblia. Sabe que se eu pegar uma escopeta e apontar na sua direção, teria algum problema? Eu estava num dia bem tranquilo, então dei uma resposta gospel. Porque tem gente que gosta de provocar, e Jesus lidava com os provocadores no nível da provocação. Entenda uma coisa, o homem é uma bênção para tudo, inclusive quando ele quer justificar as suas mazelas e as suas decisões erradas. Até na Bíblia ele vai achar amparo para isso. Se distorce o texto, que mais tem é a pessoa pegar o texto e deformar o texto. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, por isso que nós, como igreja e DTM, temos pessoas aqui que nos acompanham pela internet que são de outras denominações, alguns são católicos e outros sequer frequentam uma igreja. Mas a gente tem que entender o seguinte, todas as vezes que alguém assume uma tribuna e na pressuposição de transferir uma verdade, comunicar um ensino, uma doutrina, você tem obrigação. Tem o quê, gente? De conferir se isso é verdade. A gente não pode sair comprando tudo que dizem que é como se fosse. Paulo vai elogiar um grupo de crentes de uma igreja numa localização chamada Bereia, são chamados dos bereanos, e Paulo não vai elogiar esse grupo porque eles falavam em línguas,
porque eles faziam vigília toda semana, subia monte, jejuavam, não. Paulo vai elogiar esse grupo porque eles eram um povo que conferia o texto. E a gente tem que abraçar esse hábito, até aqui na aula também. A gente tem que conferir tudo o que é dito. Então a palavra trindade, ela não está na Bíblia, mas o conceito está. E é o conceito que vai abrir uma janela de entendimento para que nós possamos enxergar a manifestação de Deus. Repito, a manifestação de Deus. Porque só existe um Deus. Quantos Deus? Só tem um. Leandro, mas não tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Tem. Tem gente até que acha que o Pai é um velho ranzinza de barba branca, o Filho é um cabeludo mais tranquilo, The Chosen, e o Espírito Santo, às vezes é uma pomba, às vezes é um foguinho. O Espírito Santo é uma pessoa também, ele se manifestou de várias maneiras. Só que o que a gente tem que entender é o seguinte: não é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como se fossem três pessoas distintas, ou melhor, três deuses distintos, porque são três pessoas, mas é um Deus só. Por isso que a Trindade é um mistério. Diga, a Trindade é um mistério. Isto é muito mistério. Jesus é um mistério, a Trindade. A gente vai estar no mistério aqui até terminar os 12 módulos, que não vai faltar aqui é mistério, gente. A Bíblia diz que as coisas reveladas é para o homem. A gente vai caminhar até onde dá. E o que não dá? A gente acolhe por fé. Então vamos entender, anota isso aqui, porque a nossa fé não é politeísta. Tá? Poli, do prefixo polis, vários. Teísmo, deuses. Nós não cremos em vários deuses. A nossa fé não é politeísta. A nossa fé é monoteísta. Um Deus só. Um único Deus. E é muito importante a gente ter essa clareza aqui. Agora, antes da gente aprender o certo, vamos entender o que tentam vender como certo. Porque eu não vou gastar um módulo só com apologética, mas vai ter um módulo lá na frente que a gente vai ter dentro desse módulo pelo menos umas 2 aulas de apologética. O que é apologética, Leandro? É a ciência que defende a fé. É para a gente aprender a defender aquilo que a gente crê. Isso é importante. Porque daqui a um pouco Deus vai te levar em mesas que não só vai ter gente da Deus Tem Mais, ou gente da Assembleia de Deus, ou gente da Igreja Batista, ou gente da Nova Vida, ou gente da Universal. Você vai fechar negócios com pessoas que têm outras crenças. Você vai assentar-se para falar ou para ouvir com pessoas que têm outras crenças. E é muito importante, sobretudo aos que são pais aqui, porque os seus filhos, daqui a pouco, os que já não estão, eles estarão frequentando universidades onde ali eles serão terrivelmente doutrinados. Quem já tem filhos aqui em classes universitárias aqui, levanta a mão aí, ou até mesmo ensino secundário, né, que é o segundo grau, né? Então você já deve estar enfrentando algumas coisas nesse nível. E nós precisamos estar equipados para nós doutrinarmos os nossos filhos, para que esses professores que tentam deturpar a nossa crença ortodoxa, pura e bíblica, engendrando, e aqui eu preciso abrir um parênteses para isso aqui, porque eu sei que é verdade e eu não estou te condenando por isso. Em muitos lares é possível que um professor na escola tenha mais tempo para dialogar com seu filho do que você que é pai, sim ou não, gente? É porque o seu filho está lá de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado, 4, 5 horas por dia, trancado dentro de uma sala e, olha, recebendo uma enxurrada de informações.
E quem é o pai que tem 4 ou 5 horas diárias aqui para estar diante do filho transmitindo algum conhecimento? Agora, se nós estivermos realmente equipados daquilo que o texto nos instrui, o tempo que nós temos, nós seremos eficientes e eficazes em guardar o coração dos nossos filhos, das nossas crianças. Então vamos aprender primeiro qual é o conceito errado. Anota essa palavra aí, talvez ela seja uma palavra nova para alguns, talvez para outros não. A palavra é triteísmo. Triteísmo, acento agudo no i. O que é triteísmo? Triteísmo ensina que Pai é Deus de forma isolada, que o Filho é outro Deus e que o Espírito Santo é outro Deus. 3 deuses. Só que não tem como existir 3 deuses. Só existe um. Então o triteísmo faz com que nós pensemos e enxerguemos essas 3 pessoas de formas distintas, como sendo 3 seres divinos, separados, cada um com a sua divindade. E não é assim. É um Deus só, coeterno, coexistente, a mesma essência. Daqui a pouquinho eu vou colocar um negócio aqui no flip chart que vai fazer a sua cabeça explodir e enxergar essa teoria que eu estou te dando. Eu estou te dando primeiro a teoria para consolidar o conhecimento no seu coração. Depois eu vou colocar, e quando eu colocar, cara, é isso aí? Então entenda, nós não cremos que existem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que não se conversam como sendo um. É um Deus só. Quantos estão comigo? Parece que dá um nó na nossa cabeça. Parece que dá um nó na nossa cabeça. Porque quando a gente está lendo o texto, a gente não consegue enxergar um único Deus se manifestando de 3 formas diferentes. Mas eu preciso sair do que a minha mente imagina e ancorar. Isso aqui é importante. Eu disse para vocês que essa escola não pretende formar pregadores, mas vão sair pregadores e pregadoras daqui, que eu sei disso. E aí você tem que ancorar no que é de fato, como as coisas devem ser no que se trata o texto bíblico. Um erro que muitos pregadores cometem. Ele tem um assunto e quer procurar um texto na Bíblia para amparar o assunto. Nunca você sai de fora para dentro do texto. Tudo começa primeiro dentro do texto, para depois expandir para qualquer outra coisa. Então tem que começar no texto. Vamos lá. Abre aí então, Deuteronômio 6,4. Onde é que a gente ampara essa ideia de que não pode existir mais de um Deus? A Bíblia, ela por si só, ela se explica, se justifica, e está aqui. Quem já abriu aí? E pode ler bem alto, bem alto. Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, se você está com a Bíblia de papel ou até numa Bíblia no aplicativo, tem como você destacar: único Senhor, não tem outro. Então, eu sei que de repente nós temos amigos, amigas católicas que nos acompanham, mas aí eu tenho que olhar para o texto. Virgem Maria, a oração da Ave Maria, mãe de Deus. Como que uma mulher vai ser mãe de Deus? Se Deus não pode ser criado, se Deus é eterno, e Maria não era eterna, ela nasceu. Mas a gente ouve e duplica. Ouve e repete. Volto, sem conferir com o que está escrito. Porque muito pelo contrário, o próprio Deus condenou a qualquer outra manifestação que se refira à divindade fora dele. Só ele é divino.
Um só Deus, diga um só Deus. Então o trinitarismo tenta pregar essa ideia de 3 deuses. Qual é a nossa crença? É a crença da Trindade. Aí a coisa fica mais forte. Porque a Trindade nos ensina o seguinte: só existe um Deus. Escreve aí. Só existe um Deus e uma única natureza divina. Só existe um Deus e uma única natureza divina. Por que isso é importante? E é importante para qualquer área da nossa vida. Porque das muitas coisas que nós não podemos negociar, talvez uma das mais, talvez não, eu creio, uma das mais importantes é exatamente essa aqui. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, escute, qualquer conversinha estranha que pressupõe a ideia de substituir Deus no nosso coração se torna uma aberração. Quer ver um negócio? Abraão é considerado o pai da fé. Deus chamou Abraão de amigo. O cara está com 100 anos, não pode mais ter filho, porque o próprio Paulo, que ditou para Técio e escreveu aos Romanos, diz que a carne de Abraão, a gente fala da esterilidade de Sara, mas a gente esquece que Abraão, com 100 anos, filho, já não arruma mais nada. É que Sara já era estéril. Só que o que estava difícil agora ficou impossível. Mas Deus vai escolher exatamente essa Sara, que já era estéril, e agora de idade avançada, o costume das mulheres já havia cessado, porque está escrito assim. Um Abraão que a carne dele está mortificada, e Deus vai escolher esses 2 velhinhos para começar um dos projetos mais poderosos que existe, uma nação. Só que antes eles tentaram dar um jeito ali, pega lá a serva egípcia e nasce Ismael, mas não era isso que Deus tinha dito. Mas aí nasceu Isaac. Se você for ler o texto que está em Gênesis, até o momento em que Abraão, muita atenção nisso aqui, que isso aqui é libertador. Até o momento em que Abraão ainda não tinha Isaac, você toda hora vai ver Abraão levantando um altar. Toda hora. Abraão mudou de lugar, levanta um altar. Teve uma vitória, levanta um altar. Conquistou não sei o quê. Abraão era um cara que toda hora levantava o quê? Um altar. Misbeá é a palavra hebraica para altar. Aí nasce Isaac. Olha a narrativa. É Isaac nascer e você não vê Abraão levantando mais altar nenhum. Alô? Deus no seu alto e sublime trono está olhando tudo, sim ou não? Sim. Fala assim, o que aconteceu com esse cara? Por que ele abandonou a nossa amizade? Porque eu quero que você entenda que na linguagem de Deus, cada vez que Abraão levanta um altar, você me arrepia. É um contrato renovado, nossa amizade está renovada. Nossa aliança está renovada. Estamos juntos. Cada altar que Abraão levanta é isso, gente. Aí Isaac nasce. Abraão não levanta mais altar. Deus está olhando e fala, o que houve? Ah, já entendi. Quer dizer então que Isaac tomou o meu lugar de Deus no seu coração, Abraão? Tá. Abraão está lá todo soltinho, todo feliz. Isso acontece com a gente, tá? Isso acontece com a gente. Abraão está lá todo soltinho. Agora eu sou papai. Olha aí, ó. Tô velho, mas tô dando no couro. Aí Deus vira assim, Abraão,
me dá o seu filho, o seu único filho, a quem tu amas. Abre aí, Gênesis 22. Esse texto aqui, gente, só esse texto aqui já é um seminário. Gênesis 22, eu vou ler com vocês. Olha isso aqui. Depois dessas coisas, que coisas? Que nasce Isaac, Abraão não levanta mais altar. Pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse, Abraão, e esse lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho. Era o único filho de Abraão, gente? Não, porque ele tinha um filho fora do casamento dele com Sara, que era com a serva egípcia Agar, Ismael. Mas por que Deus está dizendo que é o único filho? Porque Ismael não ocupa o lugar que Isaac ocupa no coração de Abraão. Então Deus já viu que até Abraão considera Isaac num nível tão grande a ponto de remover Deus do centro do coração, colocar Isaac no trono do coração dele. Aí ele diz assim, ó, teu único filho, Isaac, a quem tu... Será que Abraão não ama o Ismael? Amava. Mas não amava com o amor que amava Isaac. Aí diz assim, a quem tu amas. Aí você conhece a história, né? Abraão não contesta, Abraão acorda de madrugada, pega Isaac, 2 jumentas, os servos, pega a lenha, tocha de assar acesa de casa e vai para onde? Deus falou, vou te mostrar. Vai andando aí, cara, que eu te mostro. Quando ele chega e avista de longe a cadeia montanhosa, vou dar um dado histórico e cultural muito interessante para vocês. Quando você vê uma foto de Jerusalém, qual é a coisa que mais chama atenção? Bom, um domo dourado, que é uma cúpula de ouro. Sim ou não, gente? Você vê uma foto de Jerusalém, tem aquele domo dourado, uma cúpula de ouro, e tem gente que acha que aquilo ali tem a ver com a fé cristã ou judaica. Aquilo ali é uma mesquita. Em uma guerra, aquele território foi invadido e ali foi criada uma mesquita, a mesquita de Omã. Debaixo daquele domo dourado está a rocha exata onde Abraão sacrificou Isaac. Por isso que aquele território é considerado um território absurdamente sagrado e até mesmo os judeus e os muçulmanos não entram em guerra naquele território porque ele é santificado para ambos. Então você sabe que quando Deus mostrou para Abraão a cadeia montanhosa, Abraão agora deixa os servos e os jumentos embaixo e sobe com o filho, amarra Isaac no altar e vai tirar do cutelo para sacrificar Isaac, Deus, retém a mão de Abraão, porque Abraão, gente, ia fazer. Sabe o que é interessante? Abraão não perdeu a fé em Deus. Ele só parou de levantar o altar. Isso aqui desceu agora, cara. Presta atenção. Tanto é fato que ele não perdeu a fé em Deus, Caio, que ele diz para os servos assim, olha, vocês ficam aqui embaixo e eu, o menino, subiremos e voltaremos. Mas Abraão já não sabe que a resenha é sobre subir e matar Isaac? É porque ele cria que o poder de Deus era tão grande que mesmo se ele matasse Isaac, Deus poderia ressuscitar Isaac e devolver Isaac vivo para ele de novo. Então diga, Abraão não perdeu a fé, mas Deus perdeu o coração de Abraão. Escute, tem um monte de gente que tem fé por aí, mas o trono do coração não tem mais Deus no centro. Mas o cara tem fé. Quer se escandalizar? É possível a gente achar um desviado que tem mais fé que você. Isso não te causa estranheza? Mas é verdade. Só que qual é a diferença?
é que eles pararam de levantar altares. É que eles pararam de renovar o contrato de amizade com Deus. O problema é que Abraão agora se torna um desviado cheio de fé. E Deus não quer perder Abraão. Aí Deus vai trazer Abraão para perto. Porque eu vou falar um negócio para você. Deus sabe como chama a gente para perto, gente. E normalmente não é de um jeito suave. Por isso eu preciso te dizer uma coisa. Você pode estar gemendo, mas geme com o altar. Pode estar se arrastando, mas se arrasta com o altar. O mundo pode estar desabando do seu lado, mas desaba com você agarrado na ponta do altar. Porque se tem uma coisa que te cobre, te defende, te guarda e te livra, é você estar no altar. E o altar é o quê? Renovação de contrato. O que é altar? Porque hoje a gente não fica por aí colocando 12 pedrinhas e botando um cabrito e tacando fogo. Isso aí é o modelo de Abraão. O que é altar para a gente hoje? A gente vai levantar um altar domingo aqui na ceia. Renovação de aliança, por exemplo. O que é altar? É quando eu sirvo. É quando eu tenho comunhão com o corpo. É por isso que, há muito tempo atrás, eu aprendi com a minha liderança lá atrás, que foi maravilhosa, mas ela acabou prestando alguns desserviços para mim. Quando lá atrás, uma líder disse, eu cheguei num culto meio brocochô, tinha tido um dia difícil e tal, mas fui para o culto, sentei, porque todo mundo tem aquele dia que você até vem para a igreja, você não quer levantar a mão, não quer dar um glória, não quer nem dar um graça e paz para ninguém. Além de mim, mais alguém já teve esse dia aqui? Que não é normal, é todo dia você estar com aquela cara de cavalo. Mas de vez em quando, acontece. Acontece até comigo. Tem dia que eu venho pregar, eu entro no gabinete, saio faltando um hino para eu subir no altar, porque eu não quero conversa. E está tudo bem, mas eu estou aqui. Estou no altar. Está ruim, mas eu estou aqui. Está doendo, mas eu estou aqui. Está difícil, mas eu estou aqui. Porque eu já aprendi que estar com o altar levantado é uma questão de sobrevivência. Vendeu muito? No altar. Não vendeu nada? No altar. O namoro, a carteirinha do namoro, do sexo está em dia no casamento? No altar. Marido e mulher está em greve? No altar. Não, olha para quem está do seu lado e diga assim, não abra a mão do altar. É uma questão de sobrevivência. Estamos de acordo, gente? Leandro, estou com muito dinheiro. Você vai me achar onde? Aonde? Acabou o dinheiro. Onde você me acha? Estamos de acordo? É assim que funciona. Tem que ser desse jeito. Então, quando Abraão para de levantar o altar, eu olho, que isso? E dá seu filho. E aí a gente já sabe a história. Porque quando Abraão vai sacrificar Isaac e é com veemência que ele estende cutelo, o anjo segura a mão e fala assim, não precisa. Porque agora eu sei que tu me temes e não me negaste o teu filho. Aí Deus fala assim, ó, voltei para o lugar. E você agora, Abraão, entendeu que nada pode me substituir no seu coração. Porque Isaac não pode ser Deus na sua vida, cara. Por que Isaac não pode ser Deus? Porque só existe um Deus. Agora, tem gente que faz do carro Deus. Não está aqui, mas tem uns doidos que faz... O carro é Deus. Filho é Deus. Casa é Deus. Uma vez eu ainda dava aula do TLG. E aí a primeira aula da formação de liderança, a gente até vai mudar o nome dessa escola, né, pastor Newton? Não vai ser mais TLG. Aí a primeira aula é o que não é GCA, né? E o que é GCA. Aí quando acabou a aula, terminou tudo, o povo saiu e tal, ficou um casal e veio falar comigo, puxa, pastor, falar uma coisa para o senhor, a gente queria muito ter um GCA lá na nossa casa. Sabe o que acontece? A
a moça que fez a arquitetura, lá, o design de interiores da nossa sala, e o nosso sofá é branco. E eu só sabe como que é crente, né, pastor? Vai entrar lá, tal. Aí eu falei assim, irmã, isso aqui eu não estou contando parábola não, gente. Tenho Deus como minha testemunha, tá? Eu falei, irmã, eu que não quero um GCA na sua casa. Aí ela regalou o olhão, falou, mas aqui não é uma escola para a gente ser... Eu falei, é para ser. Mas eu não quero que a senhora tenha um GCA na sua casa. Porque a senhora já tem um Deus de corino. Porque tem gente que tem Deus de gesso, de madeira, de bronze. Falei para ela, o seu é de corino. Fica com ele. A sua casa, irmã, ainda não merece ter um GCA. Pastor, e a família? Foi para outra igreja, obviamente, né? Porque eles são doidos. Ouvi e ficar um negócio desse aí. Mas eu tinha que ser verdadeiro, gente. Por quê? Porque nós não podemos negociar com outro Deus. E eu, como pastor, eu preciso ser veemente com vocês. Não ergam altares estranhos dentro da sua casa. Não tem outros deuses. Ok, gente? Então, o que é Trindade? Vamos lá. Existe um único Deus, de uma única natureza divina, mas esse único Deus existe eternamente. Escreve isso. Esse único Deus existe eternamente em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas. Um único Deus. Então, Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus, Deus Espírito Santo é Deus. Só que eles não são divisíveis, independentes, eles são coexistentes. Então, não tem essa história assim, para algumas pessoas, já ouvi essa historinha também aqui, Jesus é um Deus menor, o Espírito Santo, como dizem o pessoal da Torre de Vigia, quem sabe aqui quem é a Torre de Vigia? Os Testemunhos de Jeová, Torre de Vigia, porque é o nome da associação. Eles dizem que o Espírito Santo é uma força ativa. Diga, o Espírito Santo não é uma força, é uma pessoa, é Deus. Mas tem gente que acha que o Espírito Santo é uma força. Jesus é um Deus do grupo de acesso. Galera da escola de samba aí sabe. E o Pai? Não, o Pai é elite, é o chefe. Os 3 são deuses na plenitude. E a Bíblia vai mostrar isso de várias formas, várias vezes. Mas tem um texto que eu gosto muito, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo se apresentam no mesmo lugar, na mesma cena, de 3 formas diferentes. Abre a Bíblia aí, Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. Olha que cena, olha que pintura, gente. Pastor, por que isso é importante eu saber? Porque essa é a base da nossa fé, gente. Essa é a base da nossa fé. Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. Vamos ao texto, olha. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus, descendo como pomba. É como, gente. E vindo sobre ele.
E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então, ó, Rio Jordão está aqui. João Batista, primo de Jesus, filho de Isabel e Zacarias, está batizando nesse lugar. Aí lá vem ele. João, de repente, levantou os olhos e disse: eis aí o Cordeiro de Deus. A gente vai falar sobre isso no segundo tempo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Jesus se aproxima de João, fala: primão, vim aqui para a gente cumprir o que está escrito, você precisa me batizar, velho. João entra em crise, porque João sabe que quem está diante dele é maior do que ele. É o Messias. A conta não fechava na cabeça de João. Por isso que ele vai falar: como eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés, porque na cultura de um judeu, até para desatar as sandálias dos pés, que era a função do servo mais humilde da casa, quando alguém chegava na sua casa, na antiga Palestina, tinha um servo mais humilde, a função dele: tirava a sandália dos pés dos convidados, colocava a bacia, lavava os pés e enxugava os pés. Lembra lá no jantar da casa do camarada lá, do Simão, que ninguém fez isso? Aí Jesus falou: ninguém vai fazer? Aí ele tirou a túnica, enrolou a toalha e fez. Porque ele queria ensinar que no reino o maior é aquele que serve. Então, quando João diz: eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés, ele está dizendo assim: nem a função do menor servo eu sou capaz de fazer na sua vida, porque você é muito grande. Aí Jesus disse: mas é necessário cumprir o que está escrito. Ah, cara, faz o serviço aí. Aí João pega Jesus e ó, tibum, diga Jesus. Quem foi batizado? Quem foi batizado? Aí o texto diz: quando ele emergiu das águas, desceu o Espírito Santo. Jesus sobe das águas, o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba sobre a cabeça dele. E do céu se ouviu a voz que dizia: esse é o meu filho amado. O Pai falou, o Espírito desceu e o Filho subiu. Diga: o Pai falou, o Espírito desceu, o Filho subiu. Diga: o Filho subiu, o Espírito desceu, o Pai falou. Na mesma cena, a Trindade fez uma reunião e apareceu. Então, essas três manifestações de um único Deus, o Pai que fala, o Espírito que desce e o Filho que sobe, traz para nós uma ilustração muito interessante. E aí agora sim, por isso que eu queria primeiro te dar a teoria. Alguém que já fez música? Você tem ali o Rodolfo, que é musicista. Alguém mais aqui estudou música? Estudou música, Carlos. Está ali o Danilo, estudou música. Eu já estudei música, clave de Fá, troquei trombone de vara há alguns anos. Então, na música, primeiro você aprende a teoria. A gente que não vai estudar um instrumento já quer pegar no instrumento. Só que não é assim, primeiro é a teoria. Porque quando você agora vai lidar com a prática, tudo faz mais sentido. E vai fazer muito sentido agora. Eu não sou muito bom desenhista, mas acredito que você tem a capacidade de entender que isso aqui é um... Obrigado aí pela moral do meu desenho. Um sol. É um sol. Está aqui. O sol é uma estrela, segundo os astrônomos, é um astro, né, de quinta grandeza. É um conglomerado de gases que geram uma energia. Que energia que ele gera? Luz. Deixa eu escrever com outra cor aqui. Luz. E qual a outra? Calor.
Aqui a gente consegue entender a Trindade. Quantos sol tem aqui? Um sol. Mas ele se manifesta de quantas formas esse único sol? 3. Eu tenho uma matéria que se manifesta de 2 formas energéticas diferentes. Mas só há um sol. Assim é Deus, gente. Quando o Filho se manifesta, é a emanação da mesma coisa. Quando o Espírito, aqui eu estou botando de forma genérica, se manifesta, é a emanação da mesma coisa. Que parte daqui para cá também, e daqui para cá, e daqui para cá, e daqui para cá. Luz, calor, matéria é a mesma coisa. Assim é Pai, Filho e Espírito Santo. Eles trabalham conjuntamente pela mesma coisa. Eles coexistem. Eles não são interdependentes. Só tem calor porque tem matéria. Só tem luz porque tem matéria. Só tem calor porque tem luz. Só tem luz porque tem a energia do calor. Então, quando alguém tiver dificuldade de enxergar esse mistério da Trindade, lembra do sol. Porque Deus, o Pai, cumpre a prerrogativa de Pai, como Deus. O Deus Filho cumpre a prerrogativa de Messias, de Salvador, como Deus. E o Espírito Santo, que habita dentro de nós. E é isso que a gente esquece, gente. Que Deus está dentro de nós. Por que a gente esquece? Tanto que a gente esquece que a gente tem coragem de fazer algumas coisas. Porque você há de convir que se Deus... Vem cá, Caio. Se Deus tivesse manifesto em um corpo como Caio aqui, ó, andando do meu lado o tempo inteiro, ocupando um espaço físico, eu teria coragem de pegar uma mulher e levar Deus para um motel com a mulher que não é minha? Sim ou não? Mas por que os caras levam? Eu estou falando dos caras que são crentes e que têm o Espírito Santo. É que ele não está vendo. Mas ele não está vendo e deixou de ser real? Porque não está vendo? Porque você não vê o calor, mas sente ou não sente? Está lá. Então, pode sentar, meu filho. Se a gente não se esquecesse do fato de que o Espírito que está dentro de nós é o próprio Deus caminhando dentro de nós, no meio dessa geração, a gente deixaria de falar muitas coisas. Mas isso aqui, eu me reporto ao que eu falei na semana passada. Não estou te condenando. Porque da mesma maneira que a guerra do Messias, do Cristo, era ser um Deus manifesto em homem, a nossa guerra é sermos homens que manifestam a glória de Deus nessa geração, que manifesta o Cristo. Porque, afinal de contas, nós somos cristãos. O que é ser cristão? É ser um pequeno Cristo, é caminhar como Cristo, falar como Cristo, pensar como Cristo, agir como Cristo, que é o que essa matéria vai nos ajudar até o final desse módulo, a enxergar essa verdade. Última coisa para a gente ir para o intervalo, tem um cafezinho ali, não tem? Hein, Pri? Tem um cafezinho, tem adoçante, tem açúcar. Tem uma banca ali que, para quem não tem caderno de anotação, e eu digo para você, cara, não anota essas coisas em folha solta. Você vai perder essa folha. Daqui a pouco você vai botar ela em cima da mesa, vai cair margarina, vai cair café, você vai jogar ela fora. Como que você trata um documento? Então, olha, tem ali, não é da escola, mas eu autorizei ali, tem ali umas agendas, um caderno de anotação bacana, estruturado. Se você no intervalo quiser ali, passa lá, dá uma olhada e adquira para você. Vamos terminar então? Diga, a Trindade diz que existe um único sol. Estou usando essa metáfora aqui, tá? De Deus. Um único sol que se manifesta em 3 realidades inseparáveis.
Como eu disse aqui, ó, nesse desenho lindo, depois você vai receber isso aqui, só que melhor, lá na nossa plataforma, a gente vai ter isso aqui bacana no mapa mental. Tem luz porque tem a matéria, tem calor porque tem a matéria, tem luz porque tem calor porque tem luz. A matéria só faz sentido porque tem calor e luz. São interdependentes. Eles se completam. Eles se complementam. Eles não concorrem. Você nunca vai ver na Bíblia Jesus concorrendo com Deus. Muito pelo contrário, eu faço o que o Pai manda. E até para o Espírito descer, isso aqui é importante. Quando é que o Espírito desce? Em Atos 2. Quando o Filho subiu. Aí o Filho sobe, libera o comando para o Espírito descer. Porque eles trabalham em sincronia, em acordo. Não existe competição. Será que essa não deveria ser uma cultura que nós deveríamos ter dentro das nossas casas? Imagina uma casa que marido não compete com mulher, mulher não compete com marido. Ao invés de competir, eles se complementam. Eles se cooperam. Por que o céu é um sucesso? Porque não tem concorrência. Tem cooperação. Coopera ou concorre? É a mesma linguagem para um setor, uma empresa, um setor comercial. Porque vamos admitir aqui, eu sei que o Caio, o Jonathan, o Isaías trabalham aí na mesma associação. O Borges. Mas vamos admitir que agora caiu um lead aqui no colo do Caio, só que o Caio está sem tempo, não dá para resolver agora. Ele fala assim, não, vai morrer na minha mão, mas eu não dou para ninguém. Na linguagem do céu, onde não existe concorrência, mas cooperação, eu não consigo lidar, vou mandar para o Borges e ele fecha. Por quê? Que amanhã, quando o Borges cair um negócio no colo dele, ele não conseguir fechar, ele vai lembrar do Caio. Isso é reino, gente. Diga, o reino não concorre, coopera. Vamos falar da cultura da igreja local aqui, DTM. Semana de Servo, aqui está a Semana de Servo, Rio Jordão. Mas eu sou do Gênesis. Estou vendo um negócio fora do lugar. Não, Gênesis é daqui a 3 semanas. Não, daqui a 3 semanas eu tiro as coisas que estão fora do lugar e boto no lugar. Mas se eu tenho a visão de que no reino não se concorre, se coopera, não é meu momento, mas eu estou aqui pelo reino. Será que a gente não teria uma empresa diferente com essa visão? Uma igreja diferente com essa visão? Um casamento diferente com essa visão? E aí, por reflexo, uma sociedade diferente, uma política diferente, uma escola diferente, tudo seria diferente, gente. Leandro, mas não compensa, porque nós estamos num mundo injusto. Aí eu vou fazer e não vão fazer comigo. Tranquilo. Porque se o Caio pegou o lead, que ele não conseguiu lidar, jogou no colo do Borges, amanhã o Borges poderia ter feito isso pelo Caio, mas não fez. Esse Deus, que tem olhos que são como chama de fogo e contempla tudo, os bons e os maus, as nossas boas ações e as ações que não são boas, ele está vendo que o Caio plantou, mas o Borges não foi justo em devolver a semeadura. Aí o próprio Deus se encarrega de colocar a semeadura que é justa para o Caio no colo dele. Como aqui é uma escola de fé e negócios, eu não vou deixar de fazer o que eu acredito, porque vão deixar de fazer comigo o que é justo. Porque o Deus que é justo não vai me desamparar. Eu sei que isso aqui é desafiador, porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, mas não vão me tratar assim. Se eu só trato os outros bem, na certeza de que esse bem virá, que diferença tenho eu entre eu e o ímpio? Os ímpios também fazem assim. Jesus disse isso no Sermão do Monte. Mas eu preciso ser diferente. E eu preciso fazer a diferença. Vamos tomar um cafezinho, vamos no banheiro, beber uma água. Quando for 9h10 a gente está de volta aqui.
Vamos para a cereja do bolo. Sempre no segundo tempo aqui a gente vai subir o nível, né? Semana passada foi assim e hoje não vai ser diferente. Dentro dessa visão do Cristo eterno, você nunca mais vai ler a Bíblia do mesmo jeito, Michael. Nunca mais você vai ler a Bíblia. É igual quando você vai a Israel. Eu já estive lá 2 vezes, estou com uma caravana agora para ir em maio. Se o Champ deixar, a gente vai, senão a gente não vai. Tem que saber se ele vai deixar a gente ir. Mas quando eu coloquei os meus pés pela primeira vez em Israel, depois disso eu nunca mais li a Bíblia do mesmo jeito. É bizarro, gente, como que você se situa dentro da história, da geografia, até da cultura. Então, essa matéria que a gente está fazendo, esse módulo de Cristologia, vai mudar o jeito de você ler a Bíblia. Por quê? Porque a partir de agora você vai começar a enxergar Jesus em textos que antes você não enxergava. E é de suma importância eu dizer para vocês que Jesus não aparece na Bíblia em Mateus, não. Não. De Gênesis, a partir do capítulo 1, na criação, com quem vocês acham que o Deus Pai Criador falou, façamos o homem? Você acha que Deus estava falando sozinho? O Filho é coeterno com ele. Aí está ele e o Filho aqui, o Espírito Santo cantando música. Vamos fazer um negócio bacana? Façamos o homem. Só que esse diálogo que acontece na eternidade ainda não tem uma ação. A ação vai acontecer no momento em que o boneco de barro é feito, o ruach, o sopro vai na narina do homem e ele se torna alma vivente. Mas teve um diálogo na eternidade, façamos. Quer ver outra? Gênesis capítulo 3, quando o homem cai, aí o eterno Pai, o Criador, que era ele quem via no Éden, conversar com a criatura, ele vira para o homem e fala assim, a partir de hoje, você vai ter canseira. Olha aqui, pelo amor de Deus, não vem fazer o que eu já vi pregador falando assim, não, o trabalho só existe porque o homem pecou. Já tinha trabalho. O que surge com a queda é o cansaço. Ele disse, a partir de hoje, do suor do teu rosto. Essa expressão suor do rosto, ela quer exprimir o seguinte, que a partir de agora, o que antes não era cansativo, não era duro, não era laborioso, a partir de agora você vai sentir o peso do trabalho. Aí ele vira para a mulher e diz assim, agora você vai gerar e parir em dores. Aí o Criador está falando com o homem, descendo o esporro no homem e na mulher, a serpente está aqui, ó, saindo de fininho do jardim, crente que não vai pegar nada para ela. Aí o Criador falou assim, ei, cobra, vem cá, você agora vai rastejar sobre o seu ventre e vai comer do pó da terra. Mas lá na frente a gente vai pegar esse ponto aqui, gente. Eu vou desossar isso aqui para você, mas eu vou dar só uma purpurininha aqui para você ficar com aquele docinho na boca. Diga, a serpente foi condenada a comer o quê? Comer o quê? E o homem foi feito do quê? Você entende por que não tem resenha com a cobra? Com a serpente, a antiga serpente, o diabo? Que ele quer tragar, é o destino dele, tragar o pó da terra. Aí, vai comer o pó da terra. Aí, vamos lá, Gênesis 3,15. E da semente da mulher virá um que esmagará a sua cabeça.
Quem era esse? Jesus. Aí, quer ver? Aí você vai ver em Êxodo, qual foi o cordeiro que era morto? Porque a cada família foi orientada a matar um cordeiro, pegar o sopo e passar nos umbrais da porta da casa. O que aquele cordeiro apontava? Para o mesmo que quando João levantou os olhos, eis aí o Cordeiro de Deus. Já era Jesus, um apontamento. Então, quando eu digo para você que você nunca mais vai ler a Bíblia do mesmo jeito, que você vai começar a enxergar Jesus em textos que você não enxergava antes. E um deles, um dos mais interessantes, está aqui. Abre aí, Êxodo. Êxodo capítulo 25. Não, tá bom, tá tranquilo, obrigado. Êxodo capítulo 25, verso 8. Diz assim: e me farão um santuário, mas a melhor palavra que traduz aqui a expressão do que Deus quer comunicar é: e farão para mim um tabernáculo, para que eu habite no meio deles. O que está acontecendo em Êxodo 25? O povo atravessou o Mar Vermelho, está peregrinando no deserto, por causa da murmuração. Já está dito, olha, vocês vão caminhar por 40 anos nessa bodega aqui. Não era para ser isso tudo, mas vocês murmuraram, então segura a tromba aí. Só que Deus não vai deixar esse povo peregrinar no deserto sozinhos, solitários. Isso aqui é de chorar, gente. Porque o Deus Pai vai imprimir um castigo para a nação. Qual é o castigo? Deserto. Ele não podia dizer assim, olha, então o deserto é de vocês, vai lá. Sim ou não? Dá o seu jeito. Se vira. É isso que ele faz? Não. Ele diz assim, ó. Ele vai falar para Moisés assim, ó, construa um tabernáculo. Escreve aí, tabernáculo. Deixa eu ajudar você a fazer um mapinha mental aí no seu caderno. Tabernáculo, escreve tabernáculo, faz uma setinha, porque é assim que eu anoto as coisas na minha Bíblia. Faz uma setinha para frente assim, ó. Você vai escrever assim agora, tabernacular. Aí você puxa outra setinha, Rodolfo, escreve assim, habitar no meio. Qual era a intenção de Deus? Como Deus, Gabriel, que está punindo a rebeldia do povo, a rebelião, a ingratidão, a murmuração, falou assim, deserto, se vira. Falou, não, eu vou imprimir um castigo, mas para que vocês suportem esse tempo de maneira digna, eu estou no meio de vocês. Eu vou tabernacular com vocês. Tanto, gente, que a ordem de montagem das 12 tribos no acampamento era essa aqui, ó. Vou fazer um desenho do tabernáculo. Aqui é o átrio. Aqui é a parte interna. Aqui tem uma divisão. Como que as tribos eram dispostas? O tabernáculo ficava no meio do acampamento. Eita, secou aqui. 3 tribos aqui. 3 tribos aqui. 3 tribos aqui. 3 tribos aqui. Dá para ver alguma coisa nesse negócio? Tem uma cruz aí ou não tem, gente? Tem uma cruz aí ou não tem? Quem quiser tirar, ficar em pé, tirar uma foto, mas isso aqui vai para um material de apoio também, tá bom? Então, o tabernáculo ficava no meio do acampamento, as tribos eram dispostas de forma a estarem distribuídas em torno do tabernáculo. Se um drone fizesse uma foto de cima, esse aqui era o retrato que a gente ia ter.
E Deus fazia questão de estar onde? No meio, no centro. Mudou alguma coisa, gente? Então escute. Quer que a sua empresa dê certo? Coloca Deus no lugar certo. E não é você, eu falo isso no Manhã de Paz, né, mas é verdade, não é você colocar lá, salão Shekinah, botei Deus no meio, porque pode estar escrito salão Shekinah, mas o que se faz lá dentro não tem, de Shekinah não tem nada, tem Shekinah, qualquer coisa. Salão El Shaddai, está lá no letreiro. Pastor, que letreiro está o Shaddai. E lá dentro, o que tem? Não, lá dentro é outra história. Como é que eu coloco Deus no meio? Eu posso colocar Babilônia, Salão Babilônia. Pastor, Deus me livre, Babilônia. Porque os crentes não gostam de Babilônia, né? Mas está lá, Salão Babilônia, não sei. Só que quando eu entro lá, Deus está no meio do negócio. Quando é que Deus está no meio? Princípio cumprido, amor ao próximo, respeito, honra, justiça, paz, verdade. Faz sentido, gente? Porque se no letreiro está escrito El Shaddai, mas não tem verdade, não tem paz, não tem justiça, não tem honra, não adianta nada o letreiro. Você quer que seu consultório, o seu negócio, o restaurante Toca do Coelho, qualquer coisa, bota Deus no meio. Não tem como dar errado. Então Deus se põe no meio do acampamento. Tabernáculo, verbo tabernacular, que a gente cria, não existe esse verbo, mas para você entender, é a intenção de Deus habitar no meio. Agora abre aí, Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. João 1,14. Quem puder abrir e ler bem alto aí para mim. Quer arregaçá-la no Atlético, Maico? Deus no meio. E Deus no meio não é, vou começar o treino, vamos dar a mão e fazer uma oração. Não é isso, não. É um princípio sustentado. Anota isso aqui. Quando é que Deus está no meio? É quando eu não faço o que dá certo, eu faço o que é certo. Aí Deus está no meio. João 1,14. Alguém abriu aí? Pode ler altão? E habitou entre nós. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então João, no início do evangelho que ele escreve, está trazendo um retrato do tabernáculo de Êxodo 25, a planta que Deus deu para Moisés. O verbo habitar aqui de João é eskenosen. Eu vou escrever aqui para vocês, porque isso aqui é um grego koiné, eskenosen. Isso aqui, ó, com K. Onde eu vou botar aqui? Ó? Vou botar aqui, eskenosen. Eskenosen, do grego koiné, significa o quê? Armar a tenda, montar o tabernáculo. Agora, qual é a diferença? É que quando Deus vai dar o projeto para Moisés montar o tabernáculo, ele era de madeira, diga madeira. O que mais tinha no tabernáculo? Tecido. O que mais tinha no tabernáculo? Utensílios. Mas lembra que eu disse para você que a partir desse módulo você não vai mais ler a Bíblia do mesmo jeito, você vai começar a ver Jesus. Tem gente, tem aquele filme que o menino via gente morta, né? Qual é o nome daquele filme? Sexto Sentido? Que o cara fala assim, ele fala assim, ó, eu vejo gente morta.
Aí o cara falou, quando? O tempo todo. Então, você agora vai ficar igual aquele menino. Toda vez que você lê a Bíblia, você vai ver Jesus. Você vai se espantar com a quantidade de vezes que Jesus aparece no texto. E é sem invenção, gente. Ele aparece mesmo. Por isso que de vez em quando eu estou fazendo manhã de paz, eu estou lendo o texto e choro. E não é cena, é porque quando você começa a se relacionar com o texto, entendendo que o texto é vivo, que eu não sei se vocês sabem, eu não estou falando esse livro, presta aqui minha filha, estou falando desse livro, porque eu vim da Assembleia de Deus, que a gente não podia nem anotar as coisas na Bíblia, porque as pessoas falam, isso aí é a boca de Deus, Deus nos usa batom, não escreve não. Sério, eu já ouvi isso. Então, o sagrado não é esse livro aqui. Tem uns crentes que abrem a Bíblia no Salmo 91 para espantar as coisas ruins do ambiente. Tem nada a ver. O que é vivo? É a essência que esse texto entrega. Diga, o texto é vivo. Então entenda, vai ter dia que você vai ler o Salmo 23 e ele tem um sentido. E vai ter outro dia que você vai ler o Salmo 23 e ele vai ter outro sentido. Por quê? Porque o texto se move de acordo com o que você está vivendo agora. Quer ver um negócio? Alguém tem algum livro qualquer aqui? Um livro, qualquer coisa. Pode ser até Agatha Christie, pode ser... Existe isso ainda? Está aqui, ó, pronto. Sabe que a irmã é crente, ó, Papo com Deus. Ainda bem que não é 50 tons, né, irmã? Deus te deu livramento, minha filha. Ficou vermelha. Papo com Deus. Quem escreveu esse livro aqui? A Kátia Regielli. Eu não conheço essa autora. Mas vamos supor que eu conhecesse a autora. Uma autora que fosse conhecida. Qual é a possibilidade que eu tenho de abrir esse livro de manhã na minha casa, com uma xícara de café, e a Kátia Regielli sentada do meu lado para dizer assim, olha, quando eu escrevi isso, eu quis dizer isso aqui. Agora, qual é a possibilidade de você abrir o texto sagrado e o autor sentar do seu lado enquanto você toma uma xícara de café e dizer para você, eu quis dizer isso quando eu escrevi isso aqui. É por isso que a Bíblia não manda a gente ler a Bíblia. A Bíblia manda a gente meditar na Bíblia. Respeitar o texto. Se relacionar com o texto. É por isso que eu faço isso há mais de 35 anos e até hoje eu vou ler o texto, eu digo, Espírito Santo, senta do meu lado e fala comigo. Então diga, nunca mais eu vou ler a Bíblia do mesmo jeito. Eu vou começar a ver Jesus agora de todo lado. Então vamos ver se o tabernáculo, a gente está numa aula de cristologia, tem apontamentos tipológicos. A gente vai aprender sobre tipologia no módulo de bibliologia de forma profunda. Se esse tabernáculo tem apontamentos que me revelam Jesus. Primeiro, o tabernáculo de Moisés em Êxodo 25 tinha a finalidade de manifestar a presença de Deus. Por quê? Porque era daqui que saía toda a ordenança, era daqui que saía todas as direções, inclusive quando o tabernáculo era montado, a nuvem parava em cima do acampamento, essa nuvem também era a representação da presença de Deus, cobrindo o povo, parava em cima do tabernáculo. Do nada, a nuvem andava. O que o povo tinha que fazer? Desmontava o tabernáculo
e seguia a direção da nuvem, montava quando a nuvem parava, mas tinha que estar debaixo da nuvem. Por quê? Porque esse lugar era a representação da presença de Deus. Diga, Deus escolhe lugares para se manifestar. Bom, um dos atributos de Deus é a onipresença. Deus está em todos os lugares, mas Ele não se manifesta em todos os lugares. Ele está porque Ele é onipresente. É um dos atributos da divindade. Onipresença, onisciência e onipotência. Deus está em todo. Então, pastor, quando essa aula terminar e todo mundo sai da cidade, Deus vai estar aqui? Ele está aqui. E se manifestar? Isso aqui só faz sentido para Deus se manifestar quando nós estamos reunidos nesse lugar. E se amanhã a gente sair daqui, alguém pode vir e fazer um clube aqui, um bordel. Uma informação histórica e preocupante, é um dado estatístico para nós que estamos estudando, somos estudiosos. Você sabia que aqui no Brasil, a estatística diz o seguinte, que tem bares e restaurantes e clubes que fecham e viram igreja. A Europa, o berço do avivamento do século XIX, 18, 19, é o contrário. Os pubs, ou melhor, as igrejas históricas estão virando pubs, bares e casas de jogos. E foi berço do avivamento. Um prédio que um dia já abrigou avivamento, hoje é um pub. Deus se manifesta lá? Não. Porque o que está ali não interessa a Deus. Então, primeira função do tabernáculo, manifestar a presença de Deus. Para quê? Para dar direção, para dar proteção, para dar abrigo. Abre aí. Colossenses capítulo 2. Colossenses 2,9. O que diz? Porque nele habita corporalmente, falando de Jesus, toda a plenitude da divindade. Por isso, gente, que aonde Jesus botava os pés, havia uma transformação naquela geografia. Porque tudo que estava dentro dessa tenda, agora habitava corporalmente, habitava plenamente dentro de Jesus. Aí ele chegou, exemplo, por que os discípulos estão indo, atravessando o mar da Galileia, indo em direção a Gadara, e se levanta uma tempestade? Porque do lado de lá em Gadara tem um jovem endemoniado, possesso por uma legião de demônios, 6.000 soldados romanos. Só que quando Jesus colocou o pé na praia em Gadara, o que o jovem endemoniado disse? O que eu tenho contigo? Em outras palavras, o que você veio aqui me perturbar? Se no atributo da divindade de Deus, Ele está em todos os lugares, porque Ele é onipresente, por que esses demônios não estavam perturbados até o momento que Jesus colocou os pés? Porque quando Jesus colocou os pés, agora não é só um Deus presente, é um Deus manifesto. Quem está comigo? O que mudou? Que Jesus não está colocando mais os pés em lugar nenhum. Quando a gente diz Jesus está aqui, isso é uma expressão que é verdadeira, mas não no sentido literal. Que Jesus não está botando o pé mais aqui na Orlando Rangel 96. Mas coloca. Como que ele coloca? Quando nós colocamos os pés nesse lugar. Então é por isso
que todo efeito, se isso não te arrepiar, você está com algum problema de cabeça. Todo efeito que causava em uma situação, em uma geografia, quando Jesus colocava os pés, no mínimo tem que acontecer quando a gente chega também. Porque todo o poder que habitava nele, hoje habita na igreja, habita em nós. Porque hoje quem carrega essa presença, quem? Quem carrega a gente? Como que o diabo vai fazer graça no teu território? Então, primeira coisa, manifestação da presença. Segundo, o que o tabernáculo tinha? Vamos ver se ele aponta para Jesus? Acesso. Diga, presença. Segundo, o quê? Acesso. Pega isso aqui, Danilo. As tribos estão acampadas em volta do tabernáculo. Aí aqui tem uma espécie de um muro com paus cravados no chão e tecido, tipo um tapume, que faz separação do acampamento para o pátio externo. Esse pátio externo tinha um nome, o nome dele era átrio. Só que você não entra por qualquer lugar. Do acampamento para o átrio, só tinha uma via de acesso, uma porta de entrada. Sabe qual era o nome dessa porta? Caminho. Ah, mas eu queria entrar por aqui. Não, só pode entrar pelo caminho. Ah, mas eu estou aqui tão pertinho, porque aqui, ó, é o Santo dos Santos. Esse SS não é Silvio Santos não, tá, gente? É Santo dos Santos. E aqui é o santo lugar. E aqui é o átrio. Ah, eu estou tão pertinho do Santo dos Santos. Por que aquele muro ocidental que nós conhecemos aqui como o Muro das Lamentações, mas aquele muro, o nome dele é Muro Ocidental, ele é tão venerado pelos judeus, é um dos lugares mais visitados ali na região. Porque aquele muro é a parede, Érica, mais perto do Santo dos Santos do Templo de Herodes. A Arca da Aliança ficava pertinho daquela parede, por isso que os judeus ficam ali orando, que é um lugar sagrado. Então essas três tribos estão acampadas aqui pertinho do Santo dos Santos. Ah, por que eu não posso entrar por aqui? Porque você só pode entrar pelo caminho. Diga, o tabernáculo é um lugar de acesso. Aí aqui no átrio, qualquer um da tribo entra. De qualquer tribo, pode entrar no átrio. Aqui tem bacia para lavar e altar para sacrificar. Do átrio para o santo lugar, tem mais uma porta. Sabe qual é o nome dessa porta? Verdade. Por quê? Porque depois que passou pela bacia da purificação e pelo altar do sacrifício, você vai ter acesso à mesa de pães. Vai ter acesso à mesa de pães, ao altar do incenso, que está aqui dentro do santo. Aqui já não é qualquer um que entra, que nem todo mundo pode passar pela porta da verdade, que para passar por ela tem que passar pela limpeza da bacia e pelo sacrifício do altar, e nem todo mundo está disposto a fazer. E nesse tempo, mesmo que houvesse disposição de alguns, não havia autorização, só pode ir até aqui. Daqui para cá só passa alguns. E do santo para o santíssimo, tinha mais uma porta, com um véu pesado de pele de texugo, um animal marinho, de pele gordurosa. Qual é o nome dessa porta? Vida. De sorte que quem está aqui fora, para chegar no lugar da intimidade, no Santo dos Santos, tinha que passar pelo caminho, pela verdade
Aí Jesus um dia está trocando a ideia com o pessoal, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao... Porque o altar, a Arca da Aliança, que era a representação da presença manifesta de Deus, do propiciatório, 2 querubins de ouro tocavam a ponta das asas, e dali tinha uma chama que era a Shekinah. Ali eles acreditavam, é Deus manifesto, mas para chegar aqui tem que passar pela vida. Aí numa bela sexta-feira, o Cordeiro Perfeito está pendurado no madeiro, sangrando, como nós vimos semana passada. Aí ele gritou o famoso grito do Tetelestai, está pago, está consumado. O que aconteceu? O véu, esse véu que estava lá no templo, no caso aqui não era mais o tabernáculo, porque o tabernáculo foi substituído pelo templo, primeiro o templo de Salomão, depois Herodes, e vai por aí. Esse véu aqui que rasgou. Ou seja, agora, qualquer um que está no acampamento, mas crê que o sangue do Cordeiro é poderoso, passou pelas águas do batismo, pelo altar do sacrifício, do reconhecimento, comeu do pão da ceia, recebeu do altar do incenso, porque tem vida de intimidade e comunhão através da oração, acessou essa porta, ela já está escancarada, é só você entrar. Só não entra quem não quer. Antes, não é qualquer um que entra não, agora é você querer. Você tem que viver a vida para entrar, mas está aberta a porta. Olha para quem está do salão e diga assim, o acesso está franqueado. Está aberto. Aí você entende por que eu não posso fazer sebo com a ceia? Como que eu vou fazer sebo com a ceia? Ah, não pode. O que não pode? Ah, não pode porque fez besteira. Ué, mas a ceia é exatamente para esses. Porque para eu chegar aqui eu tenho que ter acesso ao pão. Eu entendo, gente, e aqui na classe eu vou falar isso aqui. Eu entendo que pelo justo, dentro do 100% correto, eu teria que fazer um batismo todo culto, para que ninguém ficasse fora da mesa, pelo fato de não ter passado pela bacia, porque primeiro vem a bacia, depois a mesa. Eu entendo isso, gente. Só que a nossa igreja não tem logística para batizar todo culto. Aí, porque eu não tenho logística, eu vou tirar o irmão da mesa? Por isso que eu digo assim, você vai se batizar no próximo? Vou, pastor. Então, a sua intenção, dentro do aspecto da decisão que você já tomou, não te exclui da mesa. Terceiro, o que esse tabernáculo representa? Além de presença, além de acesso, coloca aí, sacrifício. Quando alguém saía do acampamento e entrava pela porta do caminho, fazia a sua purificação na bacia, porque ninguém pode se apresentar perante Deus de qualquer maneira. Aí ele oferece o seu sacrifício. Esse sacrifício, ele tinha várias conotações. A oferta da expiação, a oferta do perdão. O fato é que alguém tinha que entrar por essas portas trazendo alguma coisa para ser apresentado perante Deus como entrega. É algo que eu deixo no altar e não levo para casa. O que eu levo para casa é o efeito que isso causa. É isso que as pessoas não entendem da oferta. Porque eu deixei o dinheiro no altar. E o que eu levei para casa? O efeito que essa entrega causa no reino do Espírito. Domingo, eu vou fazer um negócio na hora da oferta aqui. Presta atenção. Estou dando uma delação premiada para vocês. Presta atenção no que eu vou fazer no domingo. Mas eu vou antecipar. Vocês querem ouvir logo o que eu vou fazer domingo?
Então tá bom. Caio, domingo, eu vou chegar mais cedo e vou dar R$2.000 para você. De verdade. A Priscila vai me ajudar, que quem tem dinheiro é ela mesmo, então. Eu vou trazer 10 notas de 200, antes do culto começar, eu vou te entregar nas suas mãos. Eu vou fazer a seguinte, a palavra da oferta vai ser isso aqui domingo. Gente, senti no meu coração de dar 2.000 de oferta, mas eu não tenho aqui. Alguém aqui tem 2.000 para me entregar agora para eu dar de oferta, mas eu já quero avisar. Não vou devolver não, hein? Ô miserável. Se você não se manifestar, eu já vou ter 3 bop lá na porta. Vocês estão sabendo, a igreja não vai saber. Aí levanta o Caio. Pastor, eu tenho. Vai meter a mão no bolso, vai me dar 2.000. Quem não está na aula vai falar assim, uau! Tem um WhatsApp desse irmão? O cara que traz 2.000 no domingo de manhã e dá para o pastor do nada, a igreja não está sabendo, que eu dei para ele antes do culto. Aí eu vou dizer assim, por que foi fácil para você me dar 2.000 sabendo que eu não vou te devolver? Pegou, minha filha? Aí ele vai dizer assim, foi fácil. Porque quando eu cheguei aqui eu não tinha. E antes do culto começar, você entregou na minha mão. Então eu estou te dando o que já não era meu. Muda ou não muda a ótica da oferta, gente? Sim ou não? Porque a gente fica de mirrinha, né? Tem um meme na internet, eu estou doido para fazer com a Priscila. Eu vou ganhar uns 30.000 seguidores se eu fizer. Sexta-feira é um bom dia para a gente fazer esses memes, Pri. Que ele deu bom. A mulher chega pro cara e fala assim, eu preciso, mais ou menos assim, eu queria tanto fazer a unha, você pode me ajudar? Aí o cara mete a mão no bolso e começa a contar. Nota de 200, nota de 100, nota de 50, ele tira um cortador de unha e dá para a mulher. Estava no meio da nota. E tem gente que na hora da oferta faz assim, na hora da oferta ele... 200, 100, 50, 20, 10, 2. Esse é teu, Senhor. Mas é o que se faz na grande maioria das vezes. Isso quem dá, gente. Isso quem dá. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, vocês são alunos. A nossa igreja de São Gonçalo é um milagre de verdade. Que você vê esse povaréu aqui, te dá uma estatística. Desse povo que vem, 50%, é só você olhar quem fica em pé e vai na frente, 50% oferta. Dos 50% que oferta, a metade dos que ofertaram, oferta 5, 10 reais. Aí tem a galerinha do 20. Domingo agora, Deus fez um mover. Você viu eu pedindo alguma coisa para fazer a rampa ali? Pedi. Aí Deus tocou o coração de um irmão que ofertou 14.000 reais. Amanhã a gente já está concretando amanhã a nossa rampa ali. Mas a realidade da nossa igreja, primeiro, 30% dos adultos se declaram desempregados. Então não é fácil. Só que eu não posso negar que o tabernáculo é lugar de sacrifício. É por isso que está escrito que ninguém deve se apresentar pelo justo perante Deus de mãos vazias. Porque se eu entendo que o que eu tenho foi Ele que me deu, qual é a minha dificuldade de devolver parte disso ao que realmente é o dono de tudo? Só que a gente tem que entender a ótica do altar pela visão do cordeiro. Anota uma coisa que eu vou dizer para vocês aqui, a gente começa a terminar. Já dei o spoiler das portas, né? Caminho, verdade e vida. Vamos ver se tem mais algumas coisas nesse tabernáculo que aponta para Jesus. Escreve aí, altar. Faz a setinha, cruz.
bacia. Faz a setinha. Purificação. Candelabro, ou a menorá, né? Menorá com Hzinho no final. Candelabro. A luz que extingue a ignorância. Por quê? Porque o candelabro ficava no ambiente mais interno e aqui o sumo sacerdote não podia ter tropeços. Era um ambiente completamente vedado de luz externa. Nada do que tinha aqui fora entrava nesse ambiente aqui. A única luz que tinha aqui era a luz do candelabro. Então ela estava ali para que não houvesse tropeços. Aponta para Jesus. A luz que extingue a ignorância. Mesa dos pães. Aponta para a comunhão. Um dia Jesus não disse: eu sou o pão que desceu do céu. O altar de incenso aponta para o seu ministério intercessório. Deixa eu falar sobre intercessão aqui, 2 minutos com você. Você admite, porque eu já admiti, que nós somos egoístas? Sim ou não? Sim. Qual é a pior dor que existe? Quem acha que a pior dor é dor de ouvido aqui? Levanta a mão. Eu falo dor de ouvido primeiro porque eu tenho um tímpano direito meu é perfurado, eu não ouço nada desse ouvido. E no processo da infecção, minha mãe não tinha dinheiro, minha mãe botava azeite quente para tentar curar e só piorava. Gente, era uma dor aguda, uma coisa absurda. Não sei se alguém aqui tem uma encravada. É uma dor terrível, sim ou não? Qualquer dor que eu falo. Rins. Eu acho que é dor terrível, rins aqui. Quem tem crise renal sabe. Dor de dente. Qual é a pior dor que existe? É que você está sentindo. Porque você pode estar do lado de uma pessoa que tem crise renal, no ambulatório, você está com a dor de dente. Você vai falar assim: para mim, a pior dor é qual? A dor de dente, é a que eu estou sentindo. Nós somos, por natureza, egoístas. Isso é a nossa natureza. E por causa dessa natureza, gente, a gente não acorda de manhã dizendo assim: poxa, cara, eu vou fazer um jejum por alguém hoje. A gente tem essa inclinação natural, sim ou não? Não. Mas se um filho meu está internado no hospital, eu vou querer fazer jejum até literal, tá? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque é a minha dor. Se a nossa meta é cada dia mais a gente se parecer com Cristo, eu preciso então, a partir de agora, começar a fazer um exercício de abandonar essa natureza egoísta, onde eu só oro pelas minhas dores, só jejuo pelas minhas causas, e eu preciso assumir o ministério da intercessão. Isso é libertador. Hoje ninguém pergunta mais, mas no início da Igreja de Deus Tem Mais, era muito comum alguém ia fazer um gabinete, estou chegando na igreja, queria fazer um gabinete com o senhor e tal, pastor Ronice me apresentou, eu gostei da igreja e tal. Pastor, com quem eu falo do ministério de intercessão? Aí eu falava assim: irmão, nós não temos um departamento de intercessão aqui na igreja. Não? Não.
Ué, por quê? Porque o ministério da intercessão não é exclusividade de um grupo. É dever de todo cristão interceder. Faz sentido, gente? Porque se eu pego essa missão, esse dever, e entrego para um grupo reduzido, aí eu entro nesse ambiente e digo assim, não, intercessão, chama fulano. Demônio se manifestou, chama fulano. Tem gente que ora para o demônio não se manifestar. De preferência que não seja perto de mim, pastor. Um pastor da Apacentar, isso que eu vou falar aqui não é parábola, é verdade. Eu vou dar o nome do santo. Pastor Carlos Messias, o íntimo Neco, um grande amigo nosso lá. Vocês são uma figura, ele é pastor de jovens. E aí chamaram ele para expulsar o demônio de uma menina, uma moça. Ele era pastor de tempo integral, ele vivia do ministério à disposição da igreja, e pegou a pastora Ana Paula, a esposa dele, e foram lá visitar a menina para expulsar o demônio. Chegou lá, a menina, que demônio, né? Esses dias eu postei o demônio da Shakira, viu? Uma vez no retiro das mulheres, teve um demônio gaúcho. A mulher manifestou um demônio gaúcho. Tchê! Todo era tchê. É do Rio Grande do Sul. Não sei se tem alguém do Rio Grande do Sul aí. Aí o pastor Neco chegou, já impôs as mãos e repreendeu o Olaci, o demônio da menina. A menina ficou top. Aí a mãe, toda feliz, pastor, não vai embora não, foi tão rapidinho e tal. Pô, o senhor veio de longe. Fazer um café aqui pra gente, vamos fazer um bolinho de chuva rapidinho. Aí a menina sentou na mesa, a menina, que estava agora endemoniada, sentou, pastor Neco, pastora Ana Paula, a mãe foi lá, fez o café, fez o bolinho de chuva rapidão, botou na mesa, eles comeram o bolinho de chuva, tomaram café, riram, bateram papo e tal. O pastor Neco falou, gente, olha, está na minha hora, eu preciso ir embora e tal. Aí começou a cumprimentar o pessoal para ir embora. Quando ele foi cumprimentar a menina, tomou café comigo! Yeah! Mano, isso aqui eu não estou contando, não é historinha, não. Aconteceu. O pastor Neco ficou com a raiva, gente. Quase que eu plantei a mão na cara dela antes de expulsar o demônio de verdade. Vou contar uma experiência minha. A minha irmã teve uma depressão pós-parto. Minha mãe, que nunca foi cristã, nunca se envolveu com a fé cristã. Minha mãe acredita em qualquer coisa. Se você falar que dá certo, ela quer ir lá. Então, quando a minha irmã teve essa depressão pós-parto, alguém falou para ela levar minha irmã para tomar um banho de sal grosso, arruda, um passe, não sei o que. Minha mãe levou. Estava ruim, ficou pior. A situação da minha irmã se agravou, eu morava um pouco longe delas. Aí, num belo sábado, eu fui visitar minha mãe. E eu não estava sabendo disso, porque naquela época, gente, eu estou falando isso aqui, tem barato aí 25 anos. Então tinha WhatsApp, telefone era coisa, alguém aqui deve lembrar, antigamente telefone tinha escritura, você comprava o telefone, tinha um documento de transferência, era uma loucura. Coisa de rico, telefone fixo. Minha mãe não tinha telefone. Então eu não estava sabendo desses embrólios. Quando eu cheguei, minha mãe contou a história. Eu falei, mãe, mas só não levou ela na igreja e tal. Não, quer falar e tal, mas aí tá pior. Aí minha mãe falou assim, inclusive, de vez em quando eu acho que a sua irmã tá ficando até endemoniada. Que bom que você veio, que aí você faz uma oração, que a gente faz um culto aqui em casa e tal. E eu estava no terraço com a minha mãe. Num terraço. Quando eu saí... minha mãe contando essa história,
minha irmã endemoniou lá dentro do quarto onde ela estava. Eu saí, repreendi aquele demônio, e na mesma hora o demônio saiu da minha irmã e entrou na minha mãe. Minha mãe saiu correndo e ia se jogar de cima do terraço endemoniada. Quando eu fui visitar minha mãe, eu não tinha jejuado. Eu não fui lá para resolver um problema de libertação. Eu fui visitar minha mãe. Por que eu estou te contando essa história? Porque nós, como tabernáculos de Deus hoje, carregadores da presença, precisamos estar prontos a todo momento. Outro dia alguém perguntou para mim, pastor, por que aqui na igreja Deus tem mais, a gente quase não tem manifestação de demônios? Porque eu não dou moral para eles. É porque antes de eu entrar aqui para pregar, eu já oro e falo, Senhor, esse ambiente está selado para os seus propósitos. E o diabo não tem espaço para fazer graça e roubar o protagonismo da tua palavra e do teu espírito nesse lugar. Esse ambiente tem um propósito. Como eu sou o pastor da igreja, a autoridade espiritual do ambiente, o diabo sabe onde ele coloca os pés. Ao longo desses 13 anos, tivemos uns 2, 3 casos que foi resolvido na hora. A gente não botou microfone na boca do diabo, que eu já sei. Para que eu vou botar microfone na boca do diabo? O que você quer fazer com ela? Quer matar, ué? Quer destruir. Mas por que tem ambientes que dá moral para isso? Porque esse tipo de coisa engaja. O povo gosta de ver show de horrores. Aqui não, filho. O protagonismo é a palavra, o Espírito e o Cristo, que sempre tem que estar no centro. Deus está no centro. O Espírito está no centro. Cristo está no centro. A palavra está no centro. Vou terminar. Escreve aí. O altar do incenso aponta para o ministério. Vocês entenderam por que aqui... Eu tenho pastores ali, eu tenho líderes ali, que a igreja deles tem ministério de intercessão, respeito. Por que a gente não implantou ministério de intercessão? Porque cada um de vocês que congregam nessa igreja precisam ser intercessores. O pastor vai fazer apelo, começa a orar, para as correntes caírem, para a incredulidade cair, para o coração ser convencido. Você está esperando o pastor orar? O ministério de intercessão hoje foi entregue a cada um de nós, gente. Nós precisamos ser intercessores. Amém, gente? Amém. Escreve aí. O tabernáculo era uma sombra. O Cristo manifesto é a realidade. Então, por exemplo, se eu botar essa cadeira de frente a um facho de luz, vai ter uma projeção da imagem que reflete a realidade, mas não é a realidade. Tabernáculo era uma sombra, um tipo do Cristo, um sinal. Por isso que eu te falei, a partir de hoje você não vai ler a Bíblia mais do mesmo jeito. Você vai começar. E te dou um conselho. Posso te dar uma chave poderosa? Sim. A gente ir embora? Posso te dar uma chave poderosa? Sim. Todas as vezes que você estiver lendo um texto, qualquer texto, até no Antigo Testamento, pergunta para o autor, cadê Jesus aqui? Onde está Jesus nesse texto? Porque tudo converge nele, aponta para ele. Quer ver um negócio? Quando Deus fala para Noé fazer uma arca, um barco, esse barco, essa arca, é um apontamento do Cristo. Porque nele a nossa casa está livre dos dilúvios dessa vida. Quando Moisés está caminhando com o povo no início da jornada pelo Sinai ali, e no deserto, aí tem as fontes de Mara, águas amargas, e ele pega um madeiro, um lenho e toca, as águas ficam doces, aquele madeiro aponta para a cruz aponta para Cristo, que sarou as águas amargas. Então diga, nunca mais eu vou ler a Bíblia do mesmo jeito. Anote essa frase aqui que eu vou te dar.
Essa frase é de Gregório de Nissa. Gregório de Nissa, bispo do século IV. Um dos pais da fé, a patrística. A gente vai aprender sobre patrística no módulo de bibliologia. Frase dele: no tabernáculo, vírgula, Deus habitava entre os homens. Vou repetir. No tabernáculo, vírgula, Deus habitava entre os homens. Em Cristo, vírgula, Deus habitou dentro da humanidade. No tabernáculo, Deus habitava entre os homens. Em Cristo, Deus habitou dentro da humanidade. É por isso que a nossa fé tem que ser cristocêntrica. O nosso culto tem que ser cristocêntrico. Por isso que as nossas mensagens, eu posso falar de qualquer coisa, gente. Posso falar de Elias, Eliseu, Sansão, Moisés. E, no final das contas, cadê Cristo nessa mensagem? Tem que ter. Tem que apontar para Jesus. Senão tem alguma coisa errada. Jesus tem que aparecer. Faz sentido isso? Sim. Sim ou não, gente? Sim. Vocês percebem como que é simples? É que a gente não tem tempo em um culto para abrir esse nível de entendimento para uma igreja. E quando você vem e senta numa academia do saber, como vocês estão aqui nessa quarta-feira, e outros que vão nos assistir, outros momentos, a gente tem tempo para isso. Para mergulhar um pouquinho mais nesse mistério, e eu vou dizer, se prepara. Porque na próxima terça-feira, se você se impressionou com a história do tabernáculo que aponta para Jesus, se prepara para o que vem aí na próxima quarta-feira. Você vai sair daqui escandalizado. Uma meia dúzia, inclusive, vai desviar na próxima quarta-feira. Tamo junto? Deus abençoe seu restante de semana. Deus abençoe sua casa e família. Até a próxima, gente.